Pessoal, boa noite. Meu nome é Priscila, eu sou enfermeira obstetra. Trabalho no Hospital Maternidade Santa Isabel, né? Em algum momento aí a gente vai estar se encontrando, né? A partir de 34 semanas, as gestantes acompanham com a gente o pré-natal lá. A gente começa a se conhecer ali no pré-natal e posteriormente, né, resolução da gestação, né? Que é o nascimento conosco lá. Eu acho que assim, não dá para enxergar 100%, mas dá para você ter uma noção e depois vai ficar disponível a aula para você estar conseguindo dar uma olhada melhor, tá bom? Hoje nós vamos falar a enfermagem dos cuidados com a mãe e com o recém-nascido, né? Por mais que, independente do número de filhos é igual ao dedo da mão, né? Cada um é de um jeito. Então, assim, é importante a gente estar sempre discutindo, sempre tem coisas novas, atualizações novas para a gente estar podendo aprender, tá? Se eu for falando muito rápido, vamos dando uma faladinha aí, eu vou indo um pouquinho mais devagar, tá bom? Então vamos começar? Cuidados com o recém-nascido. Cuidado imediato são os cuidados prestados imediatamente após o parto, né? Como a higiene corporal, apesar que no Hospital Santa Isabel, o banho, né? A gente oferece 6 horas após o nascimento. Não é um banho imediato, a não ser que o pediatra peça que seja, né? Do contrário, esse bebê é importante que ele fique aí esse período, né? Até ele conseguir a temperatura ideal do corpo dele, né? Que ele permaneça ali com a mãe, principalmente se for de parto normal, ele vai permanecer com a mãe o tempo todo. Se for uma cesariana, né? Ele vai permanecer com a mãe alguns minutos e posteriormente ele sobe para a maternidade, que é quando a gente está ficando na unidade ali, e ele fica por pelo menos umas 2 horas distante da mãe por conta da cesariana, né? O ambiente é mais frio, é mais gelado, né? O centro cirúrgico geralmente tem ar-condicionado para manter a temperatura dos aparelhos, então é um pouco mais difícil o bebê poder ficar com a mãe na cesárea, tá? Ele fica um pouco, depois ele sobe. Tá? Então a higiene do corpo funciona mais ou menos assim, geralmente 6 horas após o banho, né? 6 horas após o nascimento a gente oferta o banho junto com a mãe, né? Ou junto com o pai, né? Se a mãe tiver em condições de acompanhar o primeiro banho, a gente faz questão que ela acompanhe, senão é o pai que vai junto conosco ofertar o primeiro banhozinho, tá? São realizadas as medidas antropométricas, né? Que geralmente todo mundo fica muito ansioso para saber se o bebê nasceu, né? Geralmente a família, nasceu. Quanto pesou, né? O peso, pessoal, ele é importante, mas não é feito imediato, tá bom? Tanto no parto normal quanto cesariana, o peso é feito posteriormente, principalmente no parto normal, que o bebê ele pode ficar com a mãe, deve ficar com a mãe, e o peso, né? A perímetro cefálico, que é a mensuração que a gente faz na cabecinha do bebê, do tórax, ele é feito posteriormente, né? Mas são dados importantes, que inclusive vai no cartão de vacina do bebê e que vai acompanhar ele, né? Esses dados de nascimento são realizados também ali posteriormente. No hospital a gente faz a hepatite B, deixa eu pegar aqui o cartãozinho só para vocês conseguirem visualizar, eu acho que dá para ver, tá? Esse é o cartãozinho da menina e esse é o cartãozinho do menino, tá? Então quando nasce o bebê ele recebe essa carteirinha. Dentro dessa carteirinha vai diversas informações importantes que vão acompanhar o bebê, como os dados da mãe, dados do pai é importante também, tá? E posteriormente a gente faz a primeira dose no hospital da vacina hepatite B, tá? E o restante do calendário vacinal, a criança vai sair de alta com a carteirinha para fazer o segmento em rede, tá? Então a BCG, que é aquela do bracinho, geralmente ele faz posteriormente, tá? Junto com o teste do pezinho. Então faz o teste do pezinho e já faz a primeira dose da BCG, que é aquela que faz a marquinha no braço. E aí, posteriormente, com 2 meses, ele vai iniciar o calendário vacinal, que aí vai acompanhar até a fase adulta, tá bom? Então sai com um cartãozinho desse da maternidade, bonitinho, com todos esses dados importantes pertinentes do nascimento, tá bom? Aí é feita uma vitamina K. Geralmente a gente pinga o CRED também, que é um colírio, tá? Geralmente independente da via de parto, para proteger de uma bactéria que pode causar algum dano, a gente pinga, tá? E a Canaquion, que é feito para evitar a hemorragia do recém-nascido, né? Corta o cordão umbilical, então para evitar aquela hemorragia, né?
posteriormente a gente faz a Canaquion também quando ele nasce, tá bom? A identificação do RN ela é feita imediata, tá? O bebê nasceu de parto normal, a gente já coloca uma pulseira de identificação no bracinho e uma na perninha embaixo, tá? Na cesárea, desce também, e já nasceu, a gente já coloca. O que vai nessa identificação, Priscila? Essa identificação vai os dados da mãe, tá? Posteriormente o dado do bebê, junto, né? Peso, algumas informações importantes da mãe para o bebê, tá? São colocados nessa pulseira de identificação, que já é colocado logo depois do nascimento, independente da via de parto, tá? A avaliação do RN quanto à respiração, frequência cardíaca, coloração, é comunicado ao pediatra, né? O pediatra que faz esse primeiro cuidado do bebê, do recém-nascido. Então, assim, se o teu bebê for nascer de parto normal ou de parto cesariano, independente da via de parto, ele vai ser examinado imediatamente pelo pediatra, tá? Então, no parto normal, geralmente os pediatras eles examinam no braço da mãe mesmo, né? O bebezinho ali com ela, às vezes ligado no cordão, tá? O médico ele consegue examinar o bebê e ver se está tudo ok, tá? E na cesárea, cortado o cordão, o bebê é levado para um berço aquecido, tá? E ali o médico faz a visualização inicial, tá? E examina esse bebê, principalmente observando a frequência cardíaca e a coloração, tá? E o restante com o tempo o médico também vai fazendo essa avaliação, tá bom? Promover calor com cobertores e, se necessário, incubadora, né? Geralmente os bebês de parto normal, eles não precisam muito de auxílio de incubadora. Geralmente os bebezinhos de cesárea ficam um pouquinho gemente, fica um pouquinho mais frio e às vezes eles vão para a incubadora, né? Então a incubadora não é para causar nenhum susto, é realmente porque ela imita um útero materno ali para deixar o bebê bem quentinho. Porque se ele não estiver bem quentinho, ele pode gemer, pode comprometer ele. Então é importante a gente estar aquecendo ele ali, tá? Então, inicial é colocar os panos, a gente seca o bebê bem sequinho, depois a gente troca esses panos, coloca em outros panos e deixa ele bem quentinho, tá? Aí quando for oferecer o banho, aí que a gente coloca a primeira toquinha, tá? Berçário não, né? No Hospital Santa Isabel a gente já não tem mais a prática de berçário, que era uma coisa que há um tempo atrás tinha, né? Antigamente o bebê ele não ficava no quarto com a mãe, o bebê ficava dentro do berçário, então nascia e ele ficava o tempo todo no berçário, via o bebê no vidro, tá? Agora a gente não tem essa prática já há alguns anos a gente já não tem mais essa prática, então o bebê ele não fica mais assim no berçário, tá? O bebê fica alojado conjuntamente, tá? Eu vou falar um pouquinho mais do alojamento conjunto, tá? Aqui. É um sistema hospitalar que o recém-nascido, o RN sadio, logo após o nascimento, ele permanece ao lado da mãe por 24 horas por dia, né? No mesmo ambiente até a alta hospitalar. O Ministério da Saúde proporciona assim, muitas vantagens, ele diz, né, que isso é inúmeras vantagens para a mãe e para o bebê, né? Porque quem quer ser afastada do bebê, né? Então, quando o seu bebê nasce, você quer ficar com ele, né? Então a gente promove isso, o hospital promove isso, é não ter mais essa separação. Então o bebê ele fica 24 horas com a mãe, tá? Alguns pediatras têm o hábito de examinar até o bebê dentro do quarto com a mãe, na presença da mãe. Alguns pediatras preferem que às vezes leve para o berçário para fazer o exame físico, porque tem que fazer o teste do olhinho e alguns testes pertinentes que às vezes precisa realizar no berçário. Mas a mãe pode acompanhar, o pai pode acompanhar durante esse período que os exames acontecem, tá bom? Mas ele é o tempo todo com a mãe, a gente não tira pra nada, até o banho é oferecido junto, todos os cuidados do bebê, em volta do bebê, é oferecido na presença dos pais, tá? A gente tem essa prática no hospital, de tentar não separar. As vantagens de alojar conjuntamente, né? A humanização do atendimento, do binômio mãe, filho e sua família, né? Agora nós estamos passando por um período difícil aí, que é o Covid, né? Então algumas mudanças foram feitas na maternidade para tentar preservar as mães e os bebês. Então as visitas, a gente coisa que a gente não está recebendo mais visita na maternidade, né? Pelo momento Covid, para preservar os bebês, a gente não está recebendo visita. Então, infelizmente, essa humanização da família está um pouco barrada por conta disso. Tá?
graças a Deus a gente tem a internet hoje, eu vejo que muitas mães falam com a família, mostram o bebê pelo celular, então é um meio aí que está ajudando bastante nesse momento Covid, tá bom? Mas a humanização a gente tenta, né, quando não se tinha, a família podia visitar, não tinha problema nenhum, tá? Mas a gente está tentando organizar dessa forma para preservar a mãe e o bebê mesmo, tá? No entanto, a gente está orientando as mães na alta a não receber visita em casa, pessoal, porque é um risco muito grande que o bebê corre, né? Porque a primeira vacina que ele vai receber é o leite materno, que vai imunizar ele iniciar o processo de imunização. Só que assim, isso leva algum tempo e a vacina mesmo só com 2 meses. Então esse bebê ele fica suscetível a estar pegando qualquer coisa do trato, né? A gente viu que essa doença ela é extremamente, né, o Covid, ela é extremamente contagiosa. Então a gente está orientando as mães nas altas a não receber visita. A gente tem um pouco de bom senso nessa questão, tá? E o hospital também a gente está tendo que trabalhar assim, tá? Promoção do esclarecimento precoce do vínculo afetivo mãe e bebê, né? Então, isso, você tá junto com o seu bebê, você ter vínculo com ele, porque dentro da barriga você sabe que você tá com o seu bebezinho, mas você não conhece ele também não te conhece. Ele conhece o som da sua voz, ele conhece diversos, mas na verdade, ele vai ter o primeiro contato no nascimento, tá? Então é importante que esse bebê não seja retirado da mãe, entendeu? Que ele crie esse vínculo com ela ali dentro do hospital mesmo, ligado no cordão às vezes, é importante não afastar essa mãe do bebê, tá bom? Promoção do aleitamento materno. Então, uma vez que o bebê está sempre junto com a mãe, então fica muito mais fácil para nós, enfermagem, tá ajudando essa mãe com a amamentação, tá? Então, ele fica ali junto com a mãe, né? Então, a gente vai auxiliando essa mãe a colocar esse bebê no seio. A gente tem que ter esse cuidado, porque depende da amamentação, depende de ser uma amamentação legal para poder ir embora de alta. Bebê que não está mamando não vai embora de alta, ele permanece. A alta é estabelecida a cada 24 horas pós-parto, independente de normal ou cesariana. O bebê estando mamando bem, ter passado por uma avaliação com o pediatra, estando tudo bem com a mãe, com o GO avaliar a mãe, está tudo bem com a mãe, vai embora de alta. Então, essa promoção do aleitamento materno aqui ela é muito importante ali dentro da maternidade, tá? Então, a gente recebe essa mãe ali e deixa o bebê junto para a gente ir estimulando. O bebê, ele sente o cheiro da mãe, ele ouve o som da voz dela, então fica muito mais fácil esse bebê pegar no seio e a gente conseguir auxiliar ela ali no momento. Estou falando muito rápido? Tá tudo bem? Então tá bom. Vantagem de alojar conjuntamente também a tranquilidade para as mães que ficam inseguras ao atendimento prestado ao seu filho, né? Quando eles não estão perto delas. Então a gente vê que tem algumas mães que às vezes ficam preocupadas, né? Ficam se sentindo assim, ninho vazio, né? Tirou o bebê de perto. Tá? Então, tranquilidade para ela, muitas vezes, a maioria dos pediatras examina junto com a mãe no quarto, tá? Só quando precisa fazer algum exame maior, algum teste do olhinho, do coraçãozinho, que precisa levar o bebê do berçário, mas a mãe pode acompanhar, ou se não a enfermagem leva e traz, tá? Acompanhado, às vezes, do pai junto, tá bom? A ansiedade pode inibir a produção de leite, de ocitocina, que é importante para a liberação do leite e para a contração do útero. Então, o que é isso? Então, se a mãe fica ansiosa, fica agitada, fica preocupada, isso inibe, né, esse hormônio que ajuda a contrair o útero. A ocitocina, ela libera, a mãe recebe essa descarga de ocitocina e ajuda o útero a contrair. Pra vocês imaginarem, o útero é do tamanho do seu punho, do tamanho normal. Mas quando você gesta, ele fica bem grande porque ele cola no útero. Tá? Então, quando ele sai, descola, o útero ele fica grande, então ele precisa reduzir e voltar ao tamanho dele normal. Então, é importante que esse hormônio circule, tá? Então, se a mãe se sentir, qualquer coisa que ela sentir de anseio, de ansiedade, isso pode prejudicar, então, às vezes, a mãe fica sangrando um pouquinho mais, tá? Então, o simples fato, às vezes, de tirar o bebê de perto, pode provocar essa ansiedade na mãe. Então, a gente procura não tá tirando, tá bom? Às vezes pode parecer coisa assim, mas quando você tá lá na maternidade, você sente que o seu bebê não tá perto de você, você escuta chorar longe, aquilo dá uma ansiedade na mãe, a gente percebe que isso é real, isso acontece, tá bom? Enquanto a presença da criança, o choro, costuma estimular o reflexo de saída do leite. Então, aquele bebê que chora, muitas vezes você fala assim, mas o bebê tá chorando. O bebê ele chora, entendeu? Ele vai chorar, é normal ele chorar. E às vezes as mães desconhecem que o choro do bebê é bom, porque libera o hormônio da prolactina que faz o leite descer. Então, o bebê tem que chorar mesmo. O bebê
Então não precisa se apavorar, o bebê, ai meu Deus, o bebê tá chorando, deixa o bebê chorar, entendeu? Chorar para você faz bem, e desperta esse hormônio no seu cérebro, porque você sabe que você precisa amamentar, então libera essa cascata de prolactina para ajudar na amamentação. Então isso é real, então o bebê pode chorar sim, viu? Os cuidados em casa, né? Quando a gente fala os cuidados em casa, a gente pensa, nossa, né? O que vai ser desses hábitos que eu vou ter que aprender com esse bebê agora dentro de casa, né? Antes você não tinha um bebê em casa e agora você está com um bebê dentro de casa. Então os hábitos intestinais e cólicas, eles vão acontecer. Geralmente eles acontecem um pouco mais tardiamente, porque o intestino do bebê, dentro da barriga, ele não funciona. Ele vai começar a funcionar quando o bebê começar a fazer a ingesta do leitinho para começar a eliminar, né? Vou falar um pouquinho sobre o mecônio, que é o próximo item ali. Então ele vai começar a mamar o leitinho para eliminar. Então o intestino dele vai começar a fazer movimento. Então às vezes pode ocasionar cólica sim, uma cólicazinha pode vir, no entanto que todos os bebês saem com uma prescrição, né? Que se a mãe perceber que é um choro constante, ela pode dar, conforme prescrição médica, a medicação para cólica, tá? Mas a cólica, pessoal, não é nenhum bicho. A cólica, ela é normal. O intestino da criança vai começar a funcionar, entendeu? Então ele vai chorar mesmo. Então assim, a gente pode fazer manobras de conforto, aquecer um olhinho na mão e botar na barriguinha do bebê, fazer uma massagenzinha na barriga do bebê, tudo isso alivia, tá? Mas é que nem menstruar, você tem que menstruar todo mês, né? Só não menstrua quando você tem que tomar uma medicação para não menstruar, mas do contrário, você tem que eliminar. E bebê também vai ser assim, ele vai chorar de cólica e é comum, tá? Ele vai passar por fases assim, tá? O mecônio é aquela substância viscosa, preta, esverdeada, né? Às vezes ele é meio escuro, meio esverdeado, que pode permanecer até 3 dias, em seguida tornando-se mais amarelinho, tipo gema de ovo. Então até por 3 dias a gente espera, o bebê sai da maternidade eliminando esse cocôzinho preto. Esse mecônio é um cocôzinho preto, viscoso, esverdeado. Depois de 3 dias que o bebê estiver sugando o seio, estiver tomando o leitinho, ele vai eliminando. 3, 4 dias já começa a vir amarelinho, tipo gema de ovo. Parece uma dorzinha de barriga, mas é o comum, tá? Porque aí ele já jogou aquele mecônio fora e agora já é o cocôzinho normal que ele vai fazer aí a trajetória dele toda, tá? Então, assim, é importante porque tem algumas mães que desconhecem, né? Mas isso na maternidade a gente faz as primeiras trocas de fralda, orienta as mães com esse cuidado e mostrar que isso é comum e é normal, tá? As cólicas geralmente surgem na 2ª semana de vida devido à imaturidade, que eu acabei de falar para vocês, do aparelho intestinal e digestivo. Então, ele é imaturo, ele não funciona dentro da barriga da mãe e ele vai começar a funcionar fora da barriga, quando ele começar a fazer ingesta. Então, isso é comum, tá bom? Então, mantenha a calma, adote maneiras de contornar essa situação, tá? Então, fica calmo. Às vezes tem mães que ficam apavoradas, pais que ficam achando que o bebê tem algum problema. Meu Deus, meu filho tem algum problema. Ele não tem problema nenhum. Ele está fazendo adaptação do aparelho, do intestino dele, do aparelho digestivo, entendeu? Isso é comum, não tem nada de errado, tá? Então, tem muitas coisas que vocês vão aprender com o bebê e com o passar do tempo, tá? Mas independente disso, os profissionais de saúde são habilitados e estão para esclarecer, tá? Principalmente aquelas mães de primeira viagem, independente, como eu falei, né? Porque cada filho é uma situação, cada filho é uma fase da sua vida, mas a gente tem que aprender o que é normal, tá? Então aqui eu estou explanando para vocês o que é normal acontecer. Então isso vai acontecer, tá? Fora isso, a gente está para esclarecer as dúvidas que vão surgir, tá? Para vocês imaginar, no Hospital Maternidade Santa Isabel, o bebê sai de alta e a gente pede para esse bebê voltar até o 5º dia de vida. Para quê? Justamente para a gente deixar a mãe mais calma, porque aí ela volta, o bebê já vai ter mais ou menos eliminado o mecônio, já vai estar começando com o cocôzinho amarelo. O bebê já vai ter ganhado aquele peso que ele perde, porque geralmente o bebê perde 10% daquele peso que ele nasce, porque dentro da barriga ele fica dentro do líquido. Quando ele sai da barriga, enxuga, né? A pele dele enxuga aquele líquido que ele fica envolvido, tá? Então ele perde mesmo, é natural.
E aí ele vai começar a mamar, vai saber, a gente vai avaliar com o 5º dia de vida essa pega, vamos olhar esse peito da mãe, vamos avaliar a mãe como um todo e vamos avaliar o bebê como um todo. Essa consulta é feita por quem, Priscila? Geralmente é o profissional de enfermagem e o pediatra. E se necessitar do GO para a mãe, também tem o recurso GO para a mãe, para avaliar a mãe. O bebê, até o 5º dia de vida, ele vem e passa em consulta na maternidade. Posteriormente isso, ele vai fazer o segmento ou em rede pública de saúde ou com o pediatra do desejo da mãe, tá? No caso de convênio. E a mãe, ela tem porta aberta até 45 dias. A gente vai falar um pouquinho sobre esses cuidados com a mãe e eu vou explicar para vocês esses 45 dias. Mas o bebê até o 5º dia de vida, ele volta para a maternidade, então para a gente poder estar olhando esse bebê aí, tá cuidando, tá bom? Tá orientando, reorientando. Eu acabo de falar aqui, parece que entendeu tudo, né? Aí chega na maternidade, vai surgindo aquelas dúvidas, aqueles medos, aqueles anseios, tudo começa de novo, tá? A gente tá muito acostumado com isso, tá bom? Tem mãe que sai de aula e fala, mas ninguém me falou nada. E às vezes a gente falou, orientou, né? Mas essa fase puerperal é muito comum, tá? Às vezes escuta e não consegue entender. Então, assim, com o bebê, na prática com o bebê, a gente reorienta tudo de novo. E orienta quantas vezes for necessário, tá bom? Não precisa se preocupar com isso, não. É muito comum isso acontecer. A troca de fralda vezes assadura, a troca de fralda sempre que houver eliminações, fazendo a higiene com algodão umedecido em água morna. A gente, nesses primeiros dias, a gente evita um pouco o lencinho umedecido, tá? A gente orienta as mães mais a aguinha morna mesmo e a bolinha de algodão comum, um algodãozinho comum, tá? Abrir o algodãozinho, molhar na aguinha morna e limpar o bebê, tá? Então a gente orienta mais essa forma do que o lenço umedecido em si, principalmente nesses primeiros dias de vida, até o bebê fazer a fase de adaptação, o exterior, né? Fora da barriga. Então a gente orienta que se faça assim, pode usar lencinho? Pode, tá? Mas a gente orienta o algodãozinho com álcool, algodãozinho com água morna, perdão, no hospital, tá? Bebê limpinho, sequinho, show assadura. Então, o bebê eliminou, tem que trocar, tá? Não pode deixar tanto as fezes quanto a urina, tá? Porque se ficar, vai entrar em contato com a pele, vai causar aquela umidade e é aí que vem a assadura, tá bom? Nunca utilizar o famoso talco. Talco é da época da avó, né? Comprava talco, hoje em dia a gente quase nem se vê talco mais, né? Para uso do bebê, tá? Porque pois o talco pode causar problemas respiratórios comprovadamente, né? Então, assim, o talco, quando você joga ele sobe um pouquinho, né? E aquilo o bebê pode inalar e ocasionar algum dano respiratório. Então, não se usa mais, tá? Mas a gente acaba colocando porque é uma coisa que às vezes pode ainda surgir, né? Eu posso usar talco ou não? Então, a gente não orienta o uso de talco, tá? Problemas respiratórios e comprovadamente ele não auxilia em assadura, né? Porque geralmente a avó falava, passa maisena, passa talco, né? Isso não ajuda em assadura não. Aliás, molha, umedece, cola na pele e é mais difícil de tirar. Então a gente não orienta o uso disso mais, tá? Utilizar produtos sem perfume, sem álcool, que pode ocasionar reação alérgica no bebê. Que eu tô falando pra vocês, o lencinho umedecido, às vezes ele não é interessante nessa primeira fase, porque geralmente todos vêm com cheirinho, né? Então a gente não orienta a usar nesses primeiros dias de vida do bebê, que pode, ou às vezes, ocasionar uma reação alérgica e até confundir o profissional de saúde. Falou, nossa, mas saiu esse vermelhão na pele, né? E às vezes está alinhado à química que tem nos produtos, porque tudo tem química. Então a gente oriente a água com morna com algodãozinho mesmo, tá bom? Rotinas diárias, né? O recém-nascido deve ser incluído na rotina diária do casal. Durante o dia, faça barulho, a claridade tem que entrar. Então, assim, a bebê chegou em casa, todo mundo chega de ponta de pé. Ninguém pode fazer barulho, não pode bater palma, desliga a campainha, desliga os telefones, não. Rotina normal, a máquina tem que bater, a panela de pressão tem que chiar, o cachorro, coitado do cachorro, manda até embora, né? Se possível, porque o cachorro vai latir e vai acordar o bebê. Deixa o cachorro latir, tá? Um ambiente normal, luz tem que entrar do sol normal, não precisa fazer nenhuma modificação porque ele tá chegando novo. Ele que tá entrando naquele momento da família, então ele que tem que se adaptar a vocês, e não vocês se adaptarem a ele, tá? Então não tem que fazer nada diferente, a rotina é normal, tá? Banho de sol, né? Todos os dias,
Às 10 horas da manhã é o sol que a gente mais indica, né? Ou após o solzinho da tarde, né? Após as 16 horas, com duração de 5 a 10 minutos, né? A gente tá tendo, assim, esses momentos de tempo mais nublado, mais escuro, que tem mãe que fala pra mim assim, eu não botei no sol, saiu só meio-dia o sol e ficou o resto do dia inteiro sem sol. Então, o que a gente orienta, né? A gente sabe que o sol do meio-dia é aquele sol mais forte. Tá? Não é o ideal, mas o bebê precisa tomar um banho de sol, principalmente nos primeiros dias de vida. Então, geralmente a gente fala ali com duração de 5 a 10 minutinhos, no sol das 10 às 16, a gente reduz, coloca 3 minutinhos, 2 minutinhos no sol. É importante que se faça isso, para prevenir aquele amarelão da avó, né, que a gente é sabido que é icterícia neonatal. Então, é importante que se faça isso. Coloca o bebê no sol, nem que for 2, 3 minutinhos do meio-dia, tá? Isso quando não tem sol, né? Às vezes a mãe chega lá e fala pra mim, precisa só sair o sol meio-dia, eu não coloquei. Então, eu tô acabando a orientar isso agora, porque é importante o bebê. Às vezes fica 2, 3 dias sem sol, perdeu aquela oportunidade de colocar um pouquinho no sol, tá? Então, é 2 minutinhos de relógio, parte da frente e 2 minutinhos da parte de trás já é pra tirar, tá? Põe um paninho, uma fraldinha no rostinho, tira a roupinha, né? Larga só de fraldinha, então 2, 3 minutinhos ali. Mas se for no sol das 10 das 16, de 5 a 10 minutos, tá? Então aumenta um pouquinho aí, tá? As roupas devem ser de acordo com o clima, sem exageros. E lavadas separadamente com água e sabão de coco. Então a gente pede para não lavar a roupa do bebê junto com a roupa da casa. Tem que ser lavada, mesmo porque a roupa do bebê não é suja. É uma roupinha ali que às vezes você troca o bebê, tá a roupinha cheirosinha, mas é que passou o período, às vezes gorfou um pouquinho, ou às vezes passou um pouquinho de xixi, então tem que lavar. Mas é lavado na mãozinha ali, com sabão de coco, e nada de ficar muito amaciante. Tem mulheres que chegam para ter bebê, que traz a mala, que o cheiro do amaciante já tá lá na porta da maternidade, de tanto que coloca. Então é um pouquinho só, tá? Porque isso pode dar reação alérgica na pele do bebê, tá? E a roupa tem que ser de acordo com o clima, né? A gente sabe que agora a gente está no período que vai entrar o friozinho aí, né? Então a gente tem que sim se preocupar, sempre estar colocando as luvinhas, o sapatinho, o gorrinho para esquentar, tá? Coloca uma roupa de baixo e uma roupinha mais quentinha por cima, tá? Mas tem que ser de acordo com o clima. Às vezes o dia tá mais quente, e aí a criança às vezes faz febre e vai para a maternidade, a mãe assustada, nossa, meu filho está com 4 dias de vida, com 6 dias de vida e está com febre. Por que da febre? É o superaquecimento. Às vezes está com a criança, você tem que observar, se a criança tiver com o cabelinho atrás úmido, a testa mais úmida, é calor, tá? Então a gente tem que se preocupar. Às vezes de manhã tá mais frio, mas quando chega meio-dia tá mais quente, a criança tá com aquela mesma roupa que acordou, né? Muito aquecido. Então, não é diferente do clima, tá? Então, tem que ser de acordo com o clima e não é tão diferente da nossa temperatura assim, tá bom? A gente pode usar como base também. O banho no balde, né? O banho no balde aí já é uma coisa que algumas mães perguntam, né? Por isso que eu coloquei, né? Tem que ter uma certa habilidade para dar o banhozinho no balde, ali que o bebê ele fica solto, né? Então, tem que ser bem amparado ali. Tá? O banho no balde ele proporciona aos bebês sensação de bem-estar, simulando o útero materno e auxilia nas cólicas. Ele é muito bom, só que você tem que ter um pouco de habilidade para dar, tá? Porque senão você pode correr o risco de deixar o bebê, né? O bebê, pessoal, ele tem que tomar muito cuidado. O bebê, ele se afoga com uma palma de mão e o bebê se afoga, porque ele não tem essa habilidade para sair, tá? Tive relatos de mãe que foi dar o primeiro banho do bebê com o marido em casa, depois de todas as orientações, né? Não sei se dá pra pegar aqui, pega? Assim, dá pra pegar? Então, o que acontece? Ela foi, né? Deu o banhozinho no bebê, segurou aqui como a gente ensina, passou o sabãozinho, tudo. Aí, depois ela virou o bebê, segurou aqui e o rostinho do bebê foi pra dentro d'água. E ela ficou lá. Quando ela virou o bebê tava preto, né? Ele ficou com a cara na água, o rostinho na água, e ela saiu com o marido desesperado, sem sapato, sem chinelo, correndo pro hospital. Chegou lá, o bebê, lógico, já tinha voltado, né? E eles, na hora, eles não perceberam que eles tinham virado o rosto do bebê dentro da água. Então, assim, a água para você dar banho no bebê, pessoal, é um palminho assim, ó.
Não precisa encher a banheira até em cima, tá? É um palminho assim, tá? E o bebê ele tem que ser bem amparado. O que é bem amparado, Priscila? Tem que ser bem segurado, tá? A gente abre a mão aqui, ó, segura o bebê aqui, ó, as costas do bebê inteira, tá? Então, com essa outra mão eu tenho uma habilidade de passar o sabãozinho. O banho do bebê ele é muito sucinto, ele é muito rápido. Não precisa ficar lá porque o bebê ele não é sujo, o bebê ele limpo. Então é só para tirar a sujidade mesmo, o suorzinho, né, da urina e tal. Não mais que isso. A cabeça do bebê não precisa ficar lavando todo dia, toda hora, tá? Então lavar aí um dia sim, um dia não, é o ideal, tá? Para estar se lavando. Então o bebê tem que ser bem amparado. Para lavar as coxinhas da mesma forma, tá? Eu peguei o bebê inteiro aqui, ó, com uma mão só eu dou conta da outra de ir passando sabão, tá? E ir lavando esse bebê direitinho, tá? E depois pegar com uma mão, espalmar a mão e jogar água por cima e tirar aquele sabão, tá bom? Aquele sabãozinho neutro que a gente pede, um sabãozinho mesmo próprio para dar banho em bebê, tá bom? Então, tem que ter uma certa habilidade, às vezes, para usar o balde, tá? Mas ele é muito confortante. Algumas mães a gente até orienta, né? E como que se faz isso, tá bom? A imunização das vacinas, né? Ao nascer, o recém-nascido recebe a imunização da hepatite, que é a primeira dose que faz ao nascer na maternidade. Então, o bebê já vai sair, tá? Com a carteirinha de vacina e já vai estar lá anotado o lote, a responsável que fez, geralmente profissional de enfermagem, técnico em enfermagem, o lote e a data que foi feita. E aí ele vai embora para levar essa carteirinha para seguimento da vida dele, tá? Então a primeira dose é feita na maternidade. Quando ele sai para fazer o teste do pezinho, ele já faz a do bracinho, que é aquela marquinha que fica, que é a BCG, tá? E com 2 meses ele vai dar o pontapé no calendário vacinal. Aí vai fazer seguimento em rede. E toda vez que ele for, ele vai levar a cardenetinha dele de vacina. Logo após a alta, ou juntamente com o teste do pezinho, né, que foi que eu expliquei, será imunizado com a BCG, né, que é a vacina contra a tuberculose, certo? É muito importante a vacinação, tá? Tem algumas práticas, né, que falam que a vacina não é tão importante assim, e infelizmente a gente teve surtos de sarampo que está voltando, outras doenças que foram erradicadas no nosso país, que está voltando por causa de pessoas que pensam que a vacina não é importante, tá? A gente prega que a vacina é importante sim, tá? Paralisia infantil e tantas outras doenças pertinentes aí que a gente tem cobertura, né? Então, assim, se você tem alguma dúvida sobre vacinação, vamos pesquisar, vamos procurar o vacinador de sala, tá? Para estar fazendo as orientações devidas. É importante a gente estar vacinando os bebês, tá bom? Prematuridade, né? O que a gente pode falar aqui sucintamente da prematuridade? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está entre os 10 países com o maior índice de bebês prematuros, tá? A prematuridade é a principal causa de morte entre os bebês até 1 mês de idade e a segunda, depois da pneumonia em crianças menores de 5 anos. Então, a prematuridade, ela pode ser uma causa de morte aí, porque o bebê prematuro é aquele bebê que nasce fora do tempo, baixo peso, né? E isso pode ocasionar a morte do bebê, tá? A gente tem suporte, a gente não tem no município suporte de UTI neonatal, tá? Se acontecer, geralmente a gente faz o encaminhamento dessa mãe para um hospital referência, tá? Que tenha UTI neonatal para esse bebê nascer bem amparado. Só quando acontece de chegar nascendo que não dá tempo, que a gente recebe esse bebê, dá o primeiro aporte para ele e encaminha, tá? Porque a gente é uma maternidade de baixo risco, tá? Então, baixo risco a gente não recebe esse tipo de bebê que é prematuro, tá? Contribuindo assim para o aumento dos nascimentos dos bebês antes do tempo, ou maior número de mulheres engravidando cada vez mais cedo, mulheres que engravidam através de tratamentos, né, de infertilidade que facilitam a gravidez múltipla, né? Então, gravidez múltipla, às vezes, geralmente, né, os bebês nascem prematuro,
tá? A gente tenta, assim, já tivemos muitas gestantes de gemelares, não sei se tem alguma aí no momento. A gente tenta levar o máximo que a gente consegue essa gestação com segurança, para que os bebês nasçam aqui, né? Não necessariamente encaminha para fora, mas se for a gente conseguir levar até, o ideal seria 39 semanas, nasce aqui com a gente. Agora, se esse bebê tiver necessidade de nascer antes ou nascer antes, a gente encaminha para fora, tá bom? Caminha para uma maternidade que tenha o perinatal para fazer o aporte desse bebê, para garantir ele, tá? Porque tem risco de mortalidade pela prematuridade, tá bom? Aponta também explicações da prática entre determinados países de cesariana antes do fim do período gestacional. Então, assim, aquela cesárea que as mulheres, às vezes, não querem nem pensar em trabalho de parto. O trabalho de parto, pessoal, ele é importante, sim, pro bebê. Independente se você vai ter parto normal ou se você vai querer uma cesariana, o trabalho de parto, o bebê mostra para você que ele quer nascer. Então, é importante o trabalho de parto, tá? Então, por isso que a gente, às vezes, orienta bastante as mães. No pré-natal, pergunta para o médico do pré-natal se vai passar semanalmente na maternidade, cada dia com um ginecologista obstetra. Então, converse sobre o trabalho de parto. O trabalho de parto é uma prática importante para o bebê, para garantir ele. O último órgão do bebê maturar é o pulmão. Então, a mãe precisa entrar em trabalho de parto para que esse bebê nasça bem, independente de parto normal ou cesárea. Se for parto normal, ótimo. Se for cesariana, ele entrou em trabalho de parto, então o pulmãozinho dele já está pronto para ele sair e respirar, sem precisar de tanta invasão, de aspirar ou de tanta manipulação para esse bebê saber, né? Um bebê que você agenda, marca cesárea, que é uma coisa que a gente não faz, por que, Priscila, que a gente não agenda cesariana mais? Porque a gente espera até 41 semanas. Esperando até 41 semanas, a gente sabe que é um limite ali que o bebê está ok para nascer. Antes disso, as cesáreas elas eram agendadas. Então, estava se agendando cada vez antes. Então, tipo assim, agendava com 39, depois passou a agendar com 38. Se você duvidasse, tinha maternidade que estava agendando com 37. Que é um bebê que não está pronto para nascer, tá? Justamente por conta da praticidade do horário do médico e tantas outras coisas. Ah, eu quero porque eu quero que nasça nesse dia. Né? É importante o bebê dar aquele sinal de que, olha, eu estou pronto para nascer. Então é importante aguardar o trabalho de parto, independente da via de parto. Então a gente sempre prega isso, porque isso também garante o bebê, tá? Que não seja um bebê que não está pronto para sair para fora, tá? Que a cesárea você tira o bebê e às vezes ele não está ok para sair para fora. Então ele vai apresentar um quadro respiratório que às vezes precisa ser encaminhado para a UTI por conta disso. Então a gente tem que ter esse cuidado e pensar também na importância do trabalho de parto. Bom? Chupeta ou mamadeira não, muito obrigado, né? Não leve chupeta ou mamadeira para um enxoval do seu bebê. Inclusive, do hospital, né? Então, você vai montar a malinha do bebê, tá? A gente orienta a não levar. Ah, Priscila, mas eu quero levar. Tudo bem, você pode levar, tá? Só que chega lá na maternidade, você não vai ver nenhum profissional de dentro da maternidade falando pra você, ó, pega a chupeta ou vamos pra mamadeira, tá? Porque a chupeta e mamadeira, ela faz com que o bebê, ele faça confusão, né, mental, ele não vai conseguir entender. Ó, o peito, ele precisa exercer uma certa força, ele precisa ter uma certa, ele precisa ser estimulado. E a chupeta, você coloca a chupeta no bebê, a chupeta é muito melhor, vai até o céu da boca, ele tem que puxar, igual o mamilo da mãe, ele tem que sugar, colocar lá no céuzinho da boca. A mamadeira, ela vai no céu da boca. Então o bebê não precisa fazer esforço nenhum. Então isso para o bebê não é bom. Então a gente já orienta a não levar, tá? Porque dentro da maternidade a gente não tem essa prática, tá? A prática que nós temos é o aleitamento materno. Agora, se você vai fazer isso na sua casa, aí já é com você. Alguns bebês às vezes voltam para trás e as mães falam assim, mas ele não tá pegando bem no peito. Aí você olha e tá com a chupeta junto, né? O bebê ele não vai mesmo. Ele vai fazer confusão mental, ele vai preferir a chupeta, a chuquinha, do que o peito, tá? Porque o peito ele precisa trabalhar, tá? Então vai muito da mãe. Se a mãe tem desejo de amamentar, porque tem que ser um desejo também, não precisa comprar isso com o enxoval do seu bebê. Tá? Se você tem desejo de amamentar o seu bebê, não precisa dessa prática. Agora, se você não tiver desejo, também é um direito seu, de conversar com o pediatra, e o pediatra vai tentar lhe convencer, né? Porque a gente sempre convence do que é o melhor, mas
Se não for, aí o pediatra vai ver o que vai ser melhor passado para o bebê, tá bom? Então, assim, a gente não tem essa prática no hospital. Você vai ver que quando você vai passando nas consultas do pré-natal, a gente dá uma agenda do parto, que ali a gente tem as dicas para arrumar a malinha do bebê e a mala da mãe. Ah, Priscila, mas eu não posso arrumar do jeito que eu quero? Pode, só que a gente dá a dica, porque tem mães que levam 4 malas de roupa pro bebê e esquece a touquinha, esquece a luvinha, né? Que é tão importante para aquecer a mão do bebê. Esquece o sapatinho. Aí você pede um gorrinho, não tem. E o bebê perde muito calor pela cabeça. Já nasce o cabelinho, né? Então ele perde calor pela cabeça. Então a gente precisa colocar um gorrinho nesse bebê, tá? Então ele vai umas dicas importantes para você arrumar a mala do bebê para aquilo que realmente a gente vai utilizar na maternidade, tá bom? Então é só uma dica que a gente dá ali para arrumar a mala. Então chupeta e mamadeira você não vai ver ninguém pedindo no hospital, não. Vamos falar um pouquinho de cuidados com a mãe. A gente falou dos cuidados com o bebê. Para finalizar o cuidados com o bebê, é muito ruim ter que falar em live assim, né? A gente fica até meio assim, sem jeito de conseguir conversar. Espero que esteja ajudando vocês a compreender. Mas dentro do hospital, né, quando o bebê nasce, a enfermagem ela cerca a mãe e o bebê de cuidados. Então, tudo que eu estou falando aqui, a gente vai explanar melhor na maternidade. Ah, Priscila, a temperatura da água, infelizmente não é possível sentir dessa forma, né? Algumas coisas, cuidado com o coto umbilical, Priscila, né? Cuidado com o coto umbilical, ele é muito importante, mas a gente tem que ensinar a mãe a fazer, tá? Então, esse processo do coto umbilical, esse cuidado de limpar o cotinho, né? A gente geralmente fala para a mãe, orienta a limpar com um cotonetezinho, né? Que geralmente vem um clampzinho, você limpa e volta. Ou limpar com um algodão, né? Um alquinho a 70%. Essas orientações, não se preocupe, pessoal, que a gente vai fazer na maternidade. Agora é muito ruim, porque vocês estão aí do outro lado e eu tô aqui, né? Geralmente quando a gente fazia no hospital, com todo mundo presente, a gente deixava pegar, sentir, né? Às vezes tinha algum bebê que tinha nascido que a mãe até vinha participar e mostrava para as outras mães. Era muito gostoso essa interação que a gente infelizmente não pode ter aqui. Mas não se preocupe, a gente no hospital vai conseguir auxiliar vocês em todos esses cuidados com o bebê, tá bom? Então cuidado com a mãe, né? A alimentação, o sono, a beleza, o estado emocional, né? A depressão pós-parto é uma coisa que nos preocupa muito quanto profissional de saúde. E os seus cuidados pessoais. A mãe, ela não tem que fazer, não se preocupar, porque às vezes geralmente a mãe, ela, no final da gestação, ela fica muito ansiosa, né? Para que esse bebê nasça, fica mais cansada, né? E às vezes deixa de se preocupar um pouco com a alimentação, né? O sono, é mais difícil dormir nessa fase final, né? Das 36, 37, 38 semanas, o útero ele cresce, empurra o pulmão para cima, né? E a mãe tem um pouco mais de dificuldade para respirar. Então, às vezes, ela consegue ficar melhor sentada, deita, às vezes falta o ar. Então, isso é muito comum, tá acontecendo, né? Beleza também, a mãe não precisa deixar de se cuidar, tá? Ir lá fazer sua unha, fazer seu cabelo, né? A gente está vivendo esse momento Covid, mas o que é pertinente você às vezes fazer um autocuidado, você pode fazer e deve fazer, tá? Tudo isso deixa você mais feliz, mais mulher, então esses cuidados devem acontecer. A gente não orienta muito produtos químicos, né? Nessa fase de gestação, pelos riscos que os químicos podem produzir, tá? Mas posteriormente a isso, sim. Tá? Então, o estado emocional, então, é muito importante, né? No caso, o pai, os familiares, a mãe, a sogra, tá observando essa gestante, tá? Porque a depressão pós-parto, ela acontece, não é coisa de novela, não. Tem muitas mulheres que vêm no 5º dia de vida do bebê, por uma consulta do ano, como eu sinalizei para vocês, e aí a gente vê que aquela mulher tá chorosa, né? Ela chora porque ela acha que ela não está cuidando bem do filho, o filho está super bem cuidado. Ela chora porque ela acha que vai acontecer alguma coisa com o bebê, e não vai acontecer nada com o bebê, mas ela já está sofrendo, entendeu? Então, assim, a família não precisa amparar essa mulher, precisa ajudar essa mulher. Então, o pai, a mãe amamentou ali, bebê no seio, passa para o pai,
ficar com esse bebezinho um pouquinho mais em pé ali no colo, né? Nessa posiçãozinha assim, depois que o bebê suga, né? Pra depois colocar ele no bercinho, tá? Então é importante isso, é importante que você deixe o bebê com uma pessoa, com a mãe, e vá descansar, entendeu? Faça a tua parte e o restante da família, no caso o marido, ou a mãe, ou aquela pessoa que estiver próxima, tá ajudando essa gestante. Porque essa fase puerperal, que é até os 45 dias de vida, é muito comum a mulher ficar chorosa, né, achando que não tá fazendo certo, tá? Então vai muito da gente tentar auxiliar essa mulher para ela não se encontrar no quadro de depressão pós-parto, tá? Então vai muito da família tá apoiando, tá? Os cuidados pessoais da mulher tem que existir, né? Os cuidados de higiene pessoal, cabelo, unha, tudo, ele continua, né? Às vezes a mulher, tem algumas mulheres que encontram-se na fase do puerpério, que ela esquece de escovar dente, que ela esquece de pentear cabelo, vive em função do bebê. Não. Você tem que viver em função do bebê, ok, mas sua também. Você precisa se alimentar, você precisa dormir, você precisa escovar dente, pentear cabelo. Às vezes pode parecer muito engraçado o que eu tô falando, mas quando a gente tá nessa fase, a gente vai saber o que é que eu tô falando. E isso é uma fase que às vezes tem mulheres que passam lindamente e tem mulheres que passam com dificuldade, tá? E é comum acontecer. Não tá acontecendo nada de errado, isso é comum, tá? Mas ela precisa de ajuda. Cuidados no pós-parto normal, né? Vamos falar um pouquinho do pós-parto normal. Repouso relativo, a recuperação é muito mais rápida, né? É indiscutível, né? A paciente de parto normal, ela tem uma recuperação muito mais rápida, né? Quando a gente observa as pacientes que parem de parto normal conosco, a gente tem essa excelência aqui, a gente tem um programa parto adequado que já acabou instituído. Então a gente observa que as mulheres que parem de parto normal, elas fazem levanto imediato, né? Elas não querem nem ficar naquela posição, daquele jeito, elas querem levantar, tomar seu banho e já ir almoçar, e já ir tomar café, e já ir tomar um lanche. Então assim, você vê que a recuperação é muito mais rápida, né? O ato cirúrgico requer um pouco mais de cuidado, a gente vai falar desses cuidados. Pode se alimentar normalmente, tá? A mulher come normalmente, não tem nada que não possa. É lógico que a gente faz orientação, né? Repolho, feijão com carocinho do feijão, às vezes dá mais gases mesmo, tá? A gente faz algumas orientações, mas a alimentação em geral, ela é normal, não tem nada que seja proibido, tá bom? Geralmente ocorre uma alta 24 ou 48 após. Aqui nós trabalhamos com o sistema 24, alto, vai embora para casa. 24 horas do quê, Priscila? Do nascimento do bebê. Então, se o bebê nasceu 10 horas da manhã, vai passar a tarde toda, a noite toda, no outro dia de manhã vai passar por uma avaliação médica, pediatra, mais ou menos umas 10 horas da manhã vai estar liberando. Se tiver tudo ok com o bebê e com a mãe, tá? Então, se não tiver, permanece. Ou a mãe ou o bebê, ou os dois, tá? Isso vai muito da liberação da parte médica. É o médico que tem a habilitação para olhar e falar, ó, tá ok para ir embora. Tá? Eu sei que a gente fica ansiosa para ir embora para casa, mas às vezes tem mães que ficam irredutíveis e às vezes forçando alta e vai embora para casa e volta. Né? E aí tem a infelicidade de olhar para o médico e falar, precisa ir voltar. Tá? Então a gente tem que ir preparada, pessoal, preparada para a guerra, né? Se precisar ficar, fica, senão vai embora. Se tiver tudo certo, vai embora, tá bom? Episiotomia, os cuidados de higiene. Episiotomia é aquele corte que se fazia muito comum antigamente na vagina, que hoje nós não fazemos mais. Só é feito em casos que o ginecologista ele conversa com a mulher esclarecendo por que está fazendo. Ah, Priscila, como assim? Que caso pode se fazer uma episiotomia? Uma exaustão materna. Aquela mãe que já está exausta e não está mais conseguindo colaborar para ajudar esse bebê a explanar para fora. Então pode ser uma causa e o bebê não esteja tão bem assim no canal de parto. Então pode ser uma causa que se faça. Mas eu já estou no hospital aí há 4 anos. E a gente consegue contabilizar nos dedos as vezes que necessitou. Geralmente não se faz mais. Tá? O bebê ele nasce lindamente sem precisar de episiotomia. Episiotomia antigamente se fazia para antecipar o parto. Ah, vai nascer logo. Vamos lá e dar um cortezinho para nascer logo. Não se faz mais isso, tá bom? E se necessitar fazer, primeiro vai ter que ter o consentimento da mulher.
para fazer, não se faz sem o consentimento da mulher, tá bom? O cuidado do pós-cesariano, né, que é aquele parto, uma extração fetal, né, é uma cirurgia, um ato cirúrgico, tá? O repouso, ele é absoluto, tá? Após a cirurgia, pelo menos 6 horas, essa mãe vai ficar aí absoluta, né? Sem travesseiro, deitada. E a gente orienta a não ficar falando muito, porque falar demais ajuda a produzir gás, o abdômen distende, e aí ela sente mais dor, tá? Porque as alças, ela distende, e aí ela comprime a cirurgia e você sente muita dor. Então a gente orienta a mãe ficar caladinha aí 6 horas, sem ficar conversando muito, tá? 6 horas depois ela vai levantar com o auxílio da enfermagem. Essa mãe não levanta sozinha, porque ela pode levantar sozinha e ter desmaio. É comum isso acontecer, porque ela fica 6 horas esplanada na cama. Quando ela levanta, às vezes até o coração começar a bombear todo esse sangue do levante, ela pode ir pro chão. Então esse banho, esse primeiro banho, ele é assistido pela enfermagem. Jamais a gente deixa a mãe tomar banho sozinha, tá? Então é uma enfermeira na porta, uma técnica na porta, uma arrumando o leito, tudo muito rápido, muito sincronizado, para deitar essa mulher depois de novo, tá? Tem algumas mulheres que levantam muito bem, ok. Tem umas mulheres que não levantam tão bem assim. Aí na minha primeira cesárea não teve nada disso, eu levantei lindamente e tomei banho. Isso na primeira cesárea, foi o primeiro corte. O segundo corte é outra conversa. O terceiro corte piorou, tá? Então você tinha uma idade, você tinha 28 anos, agora você já tem 34, na outra você já tem 38. Então são fases diferentes da sua vida. Então assim, você tem que respeitar essa orientação da enfermagem, tá? Já tive mulheres que teimaram de levantar e que a gente chegou, estava caída no chão, tá? Pode causar um trauma na cabeça, tantas coisas ruins podem acontecer, tá? Essa cirurgia ali fresca, recém-feita, pode estourar pontos, sim. Então não adianta teimosia, só levanta com o respaldo da enfermagem junto, tá bom? Dor, gases, acesso venoso e sondas são necessários, tá? A dor, lógico, né? É um ato cirúrgico, é um corte, são 7 camadas que cortam para chegar nesse bebê, então é feita manipulação, é aberto, então sente alguma dor, sim, ao levantar, e tem mulheres que fazem relato de dor aí pro segmento de vida, né? Que dói mesmo, tem o frio, já ouvimos relatos de mulheres que fazem esse tipo de relato. Ah, mas eu não senti nada. Amém pra você, tem outras mulheres que sentem. Então cada um, se eu puxar o teu cabelo é de um jeito, se eu puxar o meu é de outro, se eu puxar da outra é de outro. Nossa, o parto normal pra mim foi horrível. A outra fala, nossa, você olha assim, nasceu, era isso? Era. Fala, nossa, então, quer dizer, ela tem um limiar de dor absurdo, ela tolera a dor absurdamente, e tem mulheres que não, deu arrancar um fiozinho e pronto, já tá, nossa, isso não atura a dor. Então, cada um é cada um, deixa chegar esse momento para saber como que vai ser, tá bom? Então, dor, gases, né, a produção de gás que faz no abdômen, que você fica 6 horas sem se levantar, às vezes conversa. Então, esses gases podem incomodar e ocasionar mais dor, sim. Geralmente, ela sai com Lufital, uma medicação prescrita para o médico para eliminar esses gases, tá? Acesso venoso é uma veia que a gente pega para ir para o centro cirúrgico, porque a mulher lá, ela precisa receber volume, porque ela, geralmente, numa cesariana, ela perde de 1 litro de sangue a mais, tá? No parto normal é de 500 ml para menos, na cesárea é para mais. Então, ela precisa ter um acesso funcionando para fazer volume, tá? E esse acesso vai ser tirado, às vezes, na alta, tá? Porque as medicações são passadas tudo endovenosa. E a parte normal é tudo via oral, tá? A sonda vesical e o jejum. Sonda vesical é aquela sonda que a gente passa na vagina, que geralmente quando o médico ele vai fazer, né, a cesariana, ele vai por cortes, ele tem que garantir que essa bexiga não esteja na frente se ela estiver cheia, tá? Então, é uma profilaxia que se faz. Priscila, pode acontecer de lesionar, mesmo passando a sonda? Pode acontecer de lesionar, tá? Mas a gente tem uma segurança maior de passar a sonda para não ocasionar lesão na hora que o médico estiver abrindo, tá? Então, assim, geralmente todas as pacientes a gente passa a sonda, tá? Jejum, né, absoluto ali, a gente, antes, né, e durante, e aí a gente começa a liberar uma dieta nutricionista, né, juntamente com a médica. Começa com uma dieta leve, tá? Então, uma dieta leve, ali, uma bolachinha, um chá, um suco, tá leve. Porque geralmente a paciente, ela faz náusea, vomita, às vezes faz vômito,
por conta de toda a medicação que ela utiliza e da anestesia, tá? Então isso é comum acontecer. Parto normal já pode comer uma feijoada, não tem problema. Mas na cesárea a gente tem que ter esse cuidado com a mulher, tá bom? Após 6 horas levantar com auxílio e nunca levantar sozinha. Ó, nunca ali, ó. Bem grifado. Nunca, nunca, nunca. Se levantar é chão, tá? Já peguei 2 uma vez, que não preciso porque minha primeira cesárea eu levantei e ninguém me pôs a mão. Então a gente virou as costas para catar as coisas quando viu no chão. Entendeu? Ela fala que não sabe como é que acordou no chão. Isso acontece. Então nunca levantar sozinho. O cuidado de higiene com a incisão cirúrgica, né? Então você vai ficar com um corte ali, tá? Então tem que ter uma higiene com aquele corte, um cuidado com aquele corte, tá? É uma cirurgia, então o primeiro curativo é feito pela enfermagem, posteriormente a gente retira esse curativo, só água e sabão e secar direitinho, tá? Não precisa passar nada, não precisa passar óleo, passar creme, passar álcool, nada. É água e sabão e secar, tá? Geralmente as mulheres que têm um pouquinho mais de tecido adiposo, que a gente fala que são um pouco mais gordinhas, tem uma ressalva, porque às vezes no corte pode ficar vazando o seroma, que é um líquidozinho, tá? Que a gordura tem. Então, às vezes pode ficar minando aquela água ali, causar infecção. Então, a gente orienta muito as mulheres, às vezes tem um pouquinho de tecido adiposo, mas nem sempre. Às vezes as mulheres magras também pode, porque toda mulher magra tem a camada de gordura que pode produzir esse líquidozinho, tá? Então, a gente orienta muito esse cuidado também, tá? A alta indicada, 48 e 72 horas. Ó, Priscila, você não falou que era 24? A gente tem a prática de 24 aqui. Mas, às vezes, na cesariana, às vezes a mulher não levanta tão bem, não se sente tão bem, às vezes ela precisa permanecer mais, tá? Pelo ato cirúrgico em si, tá? A cesariana é um ato cirúrgico, então, às vezes ela precisa permanecer um pouquinho mais, tá? E aí depende do obstetra para poder estar avaliando e liberando essa mulher, tá bom? Geralmente 24, mas às vezes acontece de ficar 48 ou até 72, tá? Tudo depende. Cuidados no puerpério. O que é puerpério? Puerpério é aquela mulher que pariu. Depois que você ganha um bebê, você não é mais gestante, você é puérpera, tá? E essa puérpera, o que a gente observa nessa mulher? Depois que você teve bebê, o que você tem que observar em você, tá? Observar sangramento após o parto, né? Se necessário, procurar o médico. Tem mulheres que vêm embora de alta com sangramento mínimo. Às vezes chega em casa, de repente começa a descer um fluxo muito aumentado, muito maior que uma menstruação, e às vezes desce até pedaços, mesmo coágulos inteiros, tá? Então, se começar a acontecer isso, a gente orienta para a mulher que ela tem que voltar para o hospital. Precisa saber o que está acontecendo com esse útero, que ele ainda está eliminando grande quantidade de sangue, tá? Às vezes precisa colocar ocitocina, que é aquilo que a gente tem no normal no nosso organismo, às vezes precisa colocar no sorinho, tá? Esse hormônio para tentar dar uma segurada nesse útero. Você precisa ser avaliada, então isso é só passando no médico, tá? E o puerpério, acho que tá mais pra frente, mas eu vou falar. Os lóquios, né, que é o sangramento do pós-parto, né, a gente conhece muito a menstruação, tá? Mas os lóquios são aquele sangramento típico da mulher que pare, tá? Então a gente reconhece, às vezes pode falar, nossa, deixa eu dar uma olhadinha no seu óculos, né, escrolhando, meu Deus, o que é isso? Tá? Então já ouviu falar aqui, que é aquele sangramento pós-parto. Tá? Geralmente a enfermagem ela observa muito, né? Porque esse contato de ajudar a mulher às vezes ir no banheiro, auxiliar, então ela observa muito a loqueação dessa mulher, tá bom? Tende a diminuir no decorrer das semanas, ele vai diminuindo, tá? É um vermelho intenso e depois escuro e rubro, vai escurecendo esse sangue, não vai ficando mais aquele vermelho vivo. E depois ele vai clareando bem devagarinho, vai clareando. Então ele tem vermelho vivo, depois ele fica rubro e depois ele fica clarinho, tá? Geralmente é essa sequência, tá? Cólicas podem aparecer durante ou após a amamentação nos primeiros 3 dias do pós-parto. Por que, Priscila, cólica? O bebê suga, aí nessa sucção que ele faz, ele ajuda a liberar um pouco desse hormônio que é a ocitocina, que ajuda a dar uma contração no útero. Então, às vezes o bebê tá sugando ali, você começa a sentir uma dor insuportável, às vezes, né? Tem mulheres que são mais sensíveis e sente essa dor forte. Então, isso é comum. Às vezes tem algumas mulheres que ficam assustadas,
porque sente contração, sente cólica, nossa, sentindo muita cólica. É normal isso acontecer. O bebê sugou, tá? Então, durante a amamentação, ela pode sentir essa cólica. Depois que o bebê parar de sugar, o bebê se alimentar, você vai sentir que vai dar uma aliviada. E isso ajuda. Ajuda por quê? Porque ajuda o útero a voltar para aquele tamanho de punho que eu expliquei para vocês. Isso leva algum tempo? Leva algum tempo, mas ele vai voltar para o tamanho de punho, tá? Então, é normal isso acontecer e é até bom que isso aconteça. Amamentação, né? A Nádia falou sobre a amamentação, o Dr. Gerbasi também. Só vou dar uma catada aqui, né? O estímulo visual, olhar para o bebê, isso é muito importante. O bebê tá olhando para a mãe tá olhando para o bebê, eles fazem uma troca, né? De olhares, de cheiro, de tato, de carícia. Então é o momento de você namorar o seu bebê aí, dele também namorar você. Envolva o pai nesse cuidado, envolva a mãe, envolva a pessoa que esteja mais próximo de você. É importante que isso aconteça, é importante para o bebê, é importante para você saber que você não está sozinho, que tem lá a sua mãe, ou a sua irmã, ou o seu marido que está ali amparando, tá? Então, o estímulo, né, olfativo, o cheirinho do bebê, isso faz muito bem para a mãe. Então, olhar os dedinhos, cheirar a mãozinha. Geralmente a gente vê muitas mães fazer cheiros, a mãozinha, dar beijinho. Então, assim, esse contato, esse estímulo mãe e filho é muito importante, tá? Isso tem que acontecer entre a mãe e o bebê. Não entre a mãe e a avó, a mãe e a cunhada. Ninguém pode ficar beijando o bebê, tá? A mãe a gente abre uma exceção, mas o restante não é ideal que se beije bebê, tá bom? Mas a mãe cheirar, tá? O bebê, isso é importante pro bebê, ele precisa sentir esse carinho da mãe e a mãe sentir esse carinho do bebê também, tá bom? Pratique a amamentação, né? Durma com o bebê, esse soninho, né? No meio-dia. Então, assim, o bebê dormiu, você também aproveita e dorme também. Coloca o bebê no bercinho, coloca ali no carrinho do seu lado e você tira o soninho junto com o bebê. Isso é importante, tá? Faz bem, né? É uma diferença no resto da noite. Então, aquele bebê que acordou na madrugada para mamar, tá? Posteriormente a mãe, às vezes tem muitas mães que falam assim, o bebê dormiu de dia, eu vou lá lavar a roupinha, vou lá fazer as coisinhas. A mãe precisa dessa ajuda nesses primeiros dias. Então ela também tem que descansar, tá? Então é importante que tenha alguém que faça isso por ela e ela possa tirar esse soninho com o bebê, tá? Beber bastante líquidos, se alimentar bem, mesmo com a falta de tempo, né? Porque o bebê ele rouba o tempo da mãe aí, mas você tem que se articular e saber que o bebê tem que ter o tempo dele e você o seu, tá? Desligue-se na hora da amamentação, né? No momento que você está amamentando ali, você não pode deixar nada atrapalhar. Tocou o telefone, a sua cunhada quer falar com você. Você está amamentando? Olha, depois eu retorno, tá? Chegou alguém, não é para chegar ninguém, né? Mas se chegou alguém, não. É o momento do bebê, é o momento seu e dele. Então não deixe que nada atrapalhe a sua amamentação. Tá? Se é um horário de alguma coisa, você tenta se organizar para aquele momento você dá a devida importância para a amamentação, dá a devida importância para o bebê naquele momento. Então não deixe que nada atrapalhe esse momento de vocês, tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. As dúvidas vão surgir, mesmo a gente acabando de falar aqui. Né? Tem muito mais informação para se passar, então é meio ruim. Tentei preparar uma aula aí, e às vezes até durou acho que um pouco de tempo aí, mas na verdade a prática mesmo do bebê no colo da mãe, do pai, da mãe ali junto, isso deixa a gente quanto enfermagem muito melhor, muito mais preparado. Porque nada como ter o bebê em mãos ali para você ensinar a limpar o couro, para você ensinar a pega do bebê correta, tá? Aqui a gente vem esboçando, vem falando, vem preparando vocês para o que vai acontecer lá na frente, tá? Então dúvidas elas vão surgir, tá? A gente fica disponível na maternidade. A maternidade ela funciona 24 horas por dia, com uma equipe de profissionais de enfermagem, tanto técnicos em enfermagem como enfermeiros, tá? O médico pediatra 24 horas está no hospital e o GO, tá? Para esses casos, até o 5º dia de vida o bebê volta conosco e a puérpera, né, que é aquela mulher que pariu, até 45 dias de vida, 45 dias de puerpério, ela também retorna para nós. Ela pode sangrar do jeito que eu falei para vocês aqui com 20 dias, né? O que está acontecendo?
Então precisa passar numa consulta. Então ela volta para a maternidade, que é a origem dela. Ah, é alguma coisa com a cesárea? Volta para a maternidade, que é a origem dela, até 45 dias. Depois você já vai marcar consulta com o seu GO, tá? E vai fazer segmento normal. Tá? Não mais gestante, não mais puérpera. Vai fazer segmento normal, preventivo e as outras consultas normais que a gente faz como mulher mesmo. E o bebê vai fazer o segmento aí mensal, né? Até o 6º mês de vida é mensal. Ele vai no médico uma vez por mês ali, ou às vezes até mais, tá? Depender da situação, ele passa em consulta com o pediatra dele, tá bom? Tem perguntas para nós aí? Vamos lá. No caso de frio, vento, como podemos fazer para colocar os bebês no sol nos primeiros dias? Temos outras opções? A gente orienta as mães, né, mesmo que não tenha vento, né, e frio, sempre tem uma janela que bate sol dentro de casa. Muito difícil você não ter um lugarzinho ali dentro da sua casa que bata o solzinho no horário específico ali da manhã, ou uma área, ou um lugar mais fechado, para estar tentando colocar esse bebezinho. Às vezes dentro do carrinho, tá? O carrinho tem aquelas partes lateral, né? Você consegue empurrar aquela parte de cima para trás, tentar proteger ele ali, levando em consideração que é de 5 a 10 minutinhos de sol, tá? Se for naquele sol mais forte, igual eu expliquei, né? Que não saiu sol no momento nenhum do dia, então 3 minutinhos ali, 2 minutinhos de sol, tá? Então não mais que isso, tá? Então assim, a gente pede para as mães observar, dentro da sua casa tem um lugarzinho que bate o sol, tá? Fechado dentro de um quarto, dentro do seu quarto, você abre a janela e entra o sol. Então você vai ter que se familiarizar com o horário, já começa a observar os horários que bate o sol dentro da casa para poder tentar fazer com que esse vento, né, não bata no bebê, porque é interessante, lógico, nesse vento gelado, esse mês frio que nós estamos, né, tentar preservar o bebê aí. Mas tem sim, se você começar a observar dentro da sua casa, dentro de uma área, num ambiente mais fechado, bate um solzinho sim. Só posso fazer a cesárea com 41 semanas? Bom, a cesárea, como que funciona? Isso, né, na verdade, surgem muitas dúvidas. Essa dúvida você vai tirar com o seu obstetra nas consultas da maternidade. Ali vai ser esclarecido para você muito sobre isso. Até 41 semanas a gente aguarda o bebê, como eu expliquei para vocês. É importante você pensar no seu filho, tá? O que é bom para o meu filho? Você está optando por uma cesárea? A opção é sua, ok. 41 semanas você vai internar, vai ser exposto todos os benefícios do parto normal. Se você optar pela cesárea, 41 semanas. A gente não faz cesárea antes disso, porque a gente pensa no bebê. Então a gente tem que pensar se o bebê está pronto, tá? Então isso é uma coisa que causa muita dúvida, tá? Então não se preocupe, a partir de 34 semanas que você estiver passando na maternidade, você vai sentar com o médico que vai passar por você semanalmente, você vai passar segunda, na outra semana você passa na terça, na outra semana você passa na quarta, na quinta, na sexta, e você vai conseguir sentar com o seu médico e ele vai esclarecer para você tudo sobre a sua solicitação por cesárea. Tá? A gente respeita seu desejo materno, só que a mãe pensa muito nesse momento nela. A gente pensa nela, ok, mas a gente também tem que pensar nesse bebê. O que é bom pra ele? Tá? Aguardar o momento dele, que é o trabalho de parto, ou pelo menos chegar no limite ali que a gente sabe que ele está maduro para nascer. Tá? Então é muito importante isso. Você tem que pensar também no que é bom pro seu filho. Tá? Eu falo isso porque eu também tô gestante. Tá? Também tenho os meus medos, meus anseios. Fala, nossa, mas você é enfermeira obstetra, você trabalha com parto? Trabalho, mas eu também tenho meus medos. Mas eu tenho que pensar no meu filho nesse momento. O que é importante para o meu filho? Tá? Eu não vou pensar só em mim, entendeu? Não é que cesárea quer pensar em você, tá? Mas às vezes você não quer passar por um procedimento, você não quer passar por um parto normal. Ok, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que pensar no que é bom para o meu bebê. Então eu vou respeitar o limite para o meu bebê nascer. Então, a gente tem que se preocupar com isso também. O que é bom para o meu bebê? Você não tem que chegar no médico, às vezes, eu falo como gestante agora, não como enfermeira. Eu não vou chegar no médico e falar assim, olha, doutor, eu quero isso, isso, isso. Opa, e o meu bebê? Eu quero saber os pós e os contras. Entendeu? Às vezes você solicita uma cesárea, entendeu? E o bebê não nasce tão bem assim. E aí? Tá?
A opção é sua. Isso tem que ser discutido entre o seu médico, que está ali com você, ali passando nas consultas que vai atender dentro da maternidade, e você. Isso tem que ser uma discussão entre vocês dois, tá? Mas a orientação que a gente tem é até 41 semanas, a gente espera pelo bebê. Posteriormente a isso, você vai fazer a sua opção. Para limpar o umbigo do bebê, uso álcool boricado ou álcool 70%? É álcool a 70%. A água boricada, na verdade, não seria álcool boricado, tá? A gente só, o pediatra só vai prescrever, você vai sair com uma prescrição médica de álcool a 70%, tá? Eu gosto muito de limpar com cotonete. Eu acho que deixa mais firmeza pra mim, tá? Mas você pode limpar com algodão também. Tá? A gente ensina as duas técnicas para você. Então, é aquilo que você se sentir mais seguro em fazer, tá? Mas tem que fazer. A cada troca de fralda, a cada banho, você tem que fazer a higiene do cordão umbilical, tá? Geralmente, ele vai cair aí com 6, 7, alguns bebês até 10 dias de vida, tá? Mas se você limpar ele todas as trocas de fralda, você tá observando esse coto, geralmente ele cai. Geralmente tem pacientes que às vezes até no 5º dia aparece lá sem o coto, né? E aí a gente já ensina a continuar a limpeza. Então você abre o umbigo e continua limpando por dentro até ele secar por definitivo, tá bom? Não pode mais visitas e o pai pode ficar junto? Então, o pai, o que a gente está fazendo? Isso não é o Hospital Santa Isabel, tá, pessoal? Isso é uma orientação da Organização Mundial de Saúde e todas as maternidades, né, em qual a gente também tem conhecimento com as outras maternidades, nós estamos trabalhando de uma forma só, tá? A gente vê que a situação do Covid é uma coisa muito incerta, tá? Cada dia a gente vê uma informação na televisão diferente. Antes era para usar máscara, depois não era para usar máscara, agora todo mundo tem que usar máscara. Tem decreto municipal, tem decreto estadual, tem decreto... Então, cada federal, cada hora é uma coisa. O que a gente fez na maternidade? A gente fez assim, a gente está, durante o trabalho de parto, tá? O acompanhante da escolha da mulher, eu quero meu marido, eu quero minha irmã, eu quero quem você quiser. Tá bom? Vai lhe acompanhar durante o trabalho de parto. Priscila, eu optei por uma cesárea. Ele vai ficar com você na cesariana, tá? E aí depois ele sobe com o bebê, como é geralmente, para ser feitos os cuidados com o bebê, você vai ficar no centro cirúrgico. Depois, quando você sobe, seu acompanhante, seu marido, sua mãe, vê que você está bem no leito, com o bebê, já aprendendo a primeira mamada ali, se alimentando não, né? Porque geralmente dura mais 6 horas aí para ficar sem comer, para depois levantar. Depois disso, a gente pede para o acompanhante se retirar e aí ele não volta mais. Por que, Priscila, ele não volta mais? Porque o acompanhante ele precisa fazer refeição, ele precisa tomar banho. Então, geralmente, antigamente, que a gente tinha a fazer a troca do acompanhante, tá? Então, o acompanhante ficava até uma certa hora, aí tinha os horários de troca do hospital, então ele ia embora e aí a sua mãe viria ficar com você à noite, tá? Então, a gente não tá tendo mais essa troca. Por quê? Para evitar uma aglomeração dentro da maternidade, evitar mais que uma pessoa dentro do quarto. A gente já teve casos, às vezes, de pessoas que chegam tossindo, tá? E aí você fica olhando, você sabe o que é? Não sei o que é, então ali não vou consultar ninguém. Então a gente acabou preconizando para todo mundo pro cuidado com vocês e com os bebês, não é pela maternidade. Nós, Maria, eu adoro quando tem acompanhante, porque o acompanhante ele fica junto, ele ajuda a gente a levantar, ele auxilia a enfermagem, na verdade. Olha, enfermeira, o bebê tá chorando, vem cá, vamos ajudar. Então assim, não tendo acompanhante pra gente, é a gente que tem que estar o tempo todo ali do lado da gestante, oferecendo esse cuidado para ela. Então eu gosto muito do acompanhante, mas infelizmente pelo Covid e pela situação não tá ficando mais. Só durante o trabalho de parto e durante tanto independente da via de parto cesárea normal, depois que nascer ele vai embora e aí ele só volta para a alta da paciente, tá? No momento do parto pode ter um fotógrafo ou um som ambiente? Som ambiente, sim. Quando vocês vão para a maternidade, vocês vão receber, chama plano de parto. No plano de parto, você vai colocar todos os seus desejos. Olha, me alimento, você alimenta, você gosta de latinha, o que o hospital tem para te oferecer, o que você gostaria,
tá? Tem sugestão para você colocar, tem música ambiente, né? Na nossa maternidade, infelizmente, a gente está num ambiente ali que foi organizado para que nós ficássemos, né? Mediante essa situação Covid. Então, as nossas suítes de parto, a gente tinha televisão, com som, com tudo. Agora a gente está colocando o celular, tá? A gente tentou se adaptar ali. Tem televisão, mas às vezes não tem aquela... A gente tinha uma coletânea de música, né? Então agora a gente não está disponibilizando isso, mas a gente está ligando o celular do meu, às vezes o meu celular da paciente, ela traz o dela, ela coloca, tá? Infelizmente, a gente não está permitindo, por conta do Covid, doulas e fotógrafos, porque é uma pessoa a mais que está ali dentro, tá? Quem vai garantir para você que aquela pessoa não está sintomática, mas ela tem Covid? Como que a gente vai garantir isso para vocês? Não tem como, tá? Então a gente está assim, as pessoas que chegam para acompanhar o trabalho de parto, passa álcool, faz higiene das mãos, coloca a máscara nossa, não é a máscara que você veio da rua, tá? A gente tenta cercar vocês de cuidado no máximo. Graças a Deus, com todo esse momento Covid, a gente não teve nenhuma gestante, tá? Que viesse para nós com Covid, mas a gente é porta aberta, pode chegar a qualquer momento, tá? A gente já fez um fluxo para uma gestante Covid, se ela já chegar, porque ela precisa ter um atendimento separado, até mesmo da equipe, tá? Então, assim, o Covid é uma coisa incerta. Se a gente soubesse o que era ela, tava todo mundo lindo, né? Mas a gente não sabe. É uma coisa que tá aí, cada dia a gente aprende uma coisa diferente, ou certo ou errado, mas a gente aprende. Então, a gente está tentando ter esse cuidado com vocês. Não é por nossa conta, não. É por conta de vocês. Cerrou? Assim, a gente está aberto, né, a pergunta. Vocês podem continuar colocando, né, Andréia? Se tiver, depois a Andréia me passa. A gente faz um contato para responder, tá? Mas de mais a mais que eu gostaria de trazer para vocês é isso, tá? Eu peço perdão e desculpas, né? A gente gostaria de uma coisa muito mais calorosa, porque eu acho que o momento do nascimento é mais caloroso, né? É um bebê que tá chegando, é uma vida, né? É um diferencial para qualquer um, né? Para qualquer família, né? Mas infelizmente nós estamos vivendo aí um momento junto, né? O país, o mundo está vivendo esse momento e a gente está tentando aprender a lidar com lives e outras coisas assim para tentar assegurar que todo mundo, né, que nada de mal ou a doença, né, possa contaminar o meio que nós estamos, né? Mas não se preocupe, né, que as orientações que eu passei aqui, elas são feitas na maternidade posteriormente e dúvidas vão surgir, tá? Sempre, sempre, sempre. Tá? E a gente vai estar ali pronto para poder estar respondendo para vocês, tá? Todas as dúvidas pertinentes a esse momento tão importante da vida de vocês. Gostaria de agradecer, tá? Primeiramente o convite da Unimed para estar aqui, né? Esboçando para vocês um futuro, né? Que nós vamos estar vivendo junto dentro da maternidade. Mesmo com todo esse momento Covid, a gente está tentando fazer tudo para humanizar, tá? A gente está fazendo tudo para tentar deixar o acompanhante o mais tempo possível, tá? Na alta o acompanhante sobe para ajudar a pegar a mala, tirar aquela foto de saída de maternidade. A gente tenta fazer o máximo, tá? Só quando realmente não é possível por conta do momento. Mas fora isso, a gente está tentando dar toda a assistência e tentando humanizar o serviço da melhor forma possível, tá? Nós, como profissional de saúde, eu sou Priscila, eu sou coordenadora da maternidade, da parte de enfermagem. Eu estou no hospital todos os dias, tá? Eu só não estou aos domingos, mas eu estou todos os dias no hospital, então eu estou aberta. Você pode me ligar lá, eu quero falar com a Priscila, tá? E a gente está ali para esclarecer diversas dúvidas que podem surgir, tá? Muito obrigada e a gente vai se encontrar.